Você se lembra da eleição de 1989? Foi provavelmente a eleição mais importante da história desse país. Mais do que 2022, mais do que 2002, mais do que 2014. Foi uma eleição que marcou uma nova era do nosso país e na nossa república. E hoje, com a ajuda do candidato a presidente Roberto Freire, nós vamos abordar essa eleição aqui no canal. Sem lá lá lá, sem lero lero, chega de incompetência, é maluco que eu quero. Pé no velhinho, o velhinho é demais. Bote pé no velhinho, que ele sabe o que faz. Vai levar o Brasil, foi a pau que assumir, e acabar com a molecagem que tem por aí. Foi uma eleição que consolidou todo o processo de transição da redemocratização. A Constituinte foi o ponto máximo, fim do regime militar efetivamente, não foi só 85, 85 foi o início. Processo Constituinte, eleição de Tancredo, todo aquele movimento que consolidou-se naquela primeira eleição. Era uma eleição que tinha algumas características que, inclusive, eu dizia com um certo tom de satisfação de que era a primeira vez que eu votava para presidente da República. Estava votando em mim. E era uma quantidade imensa de brasileiros que nunca tinham votado. E tinha uma outra característica que não se teve mais dali em diante, que era uma eleição descasada. Você tinha eleição apenas para presidente da República, não tinha para governador, para deputado, senador, nenhuma outra eleição. Era só presidente da República. Então, o que aconteceu? Quase todos os partidos lançaram candidato. Então, nós tivemos uma quantidade muito grande de candidatos, mas foram criados determinados dispositivos que reduzia-se o número daqueles que participavam de programas de televisão, de debate e tudo mais, e que era a representação parlamentar. Para começar, é importante falar que o Brasil vivia um período bastante conturbado. A gente tinha acabado de sair da ditadura militar, que foi um regime bem violento, então o povo ainda estava com a memória da ditadura fresca na cabeça. O presidente era o José Sarney, era para ter sido Tancredo Neves, só que infelizmente ele faleceu antes de assumir, e ele, no auge de sua competência, tinha 7% de aprovação popular, de acordo com o Datafolha. Também era um período marcado por uma grave crise econômica, e principalmente pela hiperinflação, que chegou aos 2.000% ao ano em 89. O governo criou vários planos econômicos, como o Plano Cruzado, mas nada deu certo. No ano anterior, em 1988, havia sido promulgada a Constituição Cidadã de 88, que foi um marco fundamental na redemocratização do Brasil. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Ela ampliou direitos sociais, garantiu a restauração dos direitos civis, o voto secreto e direto e principalmente o direito à liberdade. Outro ponto crucial é que, pela primeira vez em 29 anos, os brasileiros escolheriam seu presidente através do voto direto. O Brasil viveu aqueles momentos, aqueles anos de uma intensa participação e que tinha também aquele condão de ser uma explosão da liberdade, de termos superado a ditadura, e deu um clima em que a disputa presidencial foi de intensa participação e mobilização e encantou a sociedade. Para a grande maioria da população, isso era uma novidade, já que muitos nem tinham votado antes. Era uma mistura de entusiasmo com incerteza, mas o povo queria virar a página da história e consolidar a democracia no Brasil. Então, vivendo nesse cenário, ocorreriam as primeiras eleições diretas para presidente desde 1960. O Brasil, de cara nova, com uma Constituição recém-promulgada, acabando de sair de uma ditadura militar, estava desesperado por mudança. Essa eleição não só consolidaria a democracia no Brasil, como também definiria os rumos da próxima década e de toda a história da nação. Sem contar que seria uma eleição importantíssima, porque o próximo presidente da República teria que consolidar a democracia no Brasil e resolver a grave crise pelo qual o país estava passando. E foi uma eleição bizarra,
porque 22 pessoas se candidataram, a maioria nanicos e por partidos provisórios, como por exemplo, Antônio Pedreira, do PPB, Partido do Povo Brasileiro, Eudes de Oliveira Matar, do PLP, Partido Liberal Progressista, Lívia Maria Pio, inclusive a Lívia acho que foi a primeira mulher a se candidatar a presidente na história do país, pelo PN, o Partido Nacionalista, Zamir José Teixeira, pelo Partido Comunitário Nacional, Manuel Antônio de Oliveira Horta, do Partido da Democracia Cristã do Brasil, e até o Jânio Quadros queria se candidatar, mas ele desistiu por questão de saúde. Mas os principais candidatos daquela eleição eram Leonel Brizola, do PDT, partido que ele havia criado. Ele defendia o reforço do Estado na economia com a criação de indústrias de base e o fortalecimento das estatais. Ele também defendia educação com prioridade, reforma agrária e era nacionalista. Mário Covas, do PSDB, partido também que ele fundou, ele defendia estabilidade econômica com justiça social sem choques drásticos. Propunha reformas que mantivessem a economia estável, mas com foco no combate às desigualdades. Paulo Maluf, do PDS, nome que você provavelmente conhece, defendia crescimento econômico com grandes obras, se apresentava como um defensor da lei e da ordem, prometendo combater a criminalidade com rigor. Prometia resolver o problema da hiperinflação, mas sem adotar reformas econômicas mais liberais, preferindo manter o controle estatal em várias áreas da economia e defendia o fortalecimento das indústrias nacionais. Aliás, essa não era a primeira eleição presidencial do Paulo Maluf. Ele disputou a eleição indireta de 1985 contra o Tancredo Neves e ele foi surrado. Tancredo já, do gigante despertar. Ulisses Guimarães, nome famoso também que você deve conhecer, do PMDB, se apresentava como um guardião da nova Constituição, garantindo que os direitos conquistados nela fossem respeitados e que o Estado Democrático de Direito fosse fortalecido. Defendia uma agenda de reformas sociais com foco na inclusão social, melhoria das condições de vida da população mais pobre e expansão dos direitos sociais, desenvolvimento econômico com justiça social, combate à corrupção e defendia a reforma política e eleitoral, com o objetivo de modernizar o sistema político brasileiro e tornar o processo democrático mais eficiente e representativo. Agora o nome que você com certeza conhece, o Lula, pelo PT, partido que ele fundou. O Lula que nos anos 70 ganhou muita força ao liderar greves de metalúrgicos contra o regime militar e chegou a ser preso por isso. Depois de 2 dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Ele era visto como uma representação da classe trabalhadora. Era deputado constituinte e foi o principal fundador do PT. Ele defendia uma maior intervenção do Estado na economia, com foco na redução das desigualdades sociais, aumento de salários e melhoria nas condições de vida dos trabalhadores. Se opunha a choques econômicos defendidos por outros candidatos e preferia um modelo de controle da inflação que priorizasse o crescimento econômico e a proteção dos mais pobres. Ele defendia também reforma agrária e estatização de setores estratégicos. Vale mencionar que esse Lula era um Lula completamente diferente do Lula que virou presidente depois. O Lula e o PT de 89 estavam muito mais à esquerda. Eles falavam de reforma agrária, falavam de não pagar dívida externa, eles falavam até em revolução socialista. E por último, mas não menos importante, Fernando Collor, do PRN, um partido minúsculo. Ele defendia um choque econômico radical para estabilizar a moeda e acabar com a desvalorização do poder de compra. Defendia a venda de setores estatais ineficientes e prometia cortar gastos públicos e adotar medidas para reduzir o déficit do governo. Vale mencionar que o Collor foi prefeito nomeado de Maceió, foi deputado estadual para Alagoas e foi governador com bons índices de aprovação até. Ele se apresentava como uma nova política, mas se beneficiou diretamente do regime militar. Foi filiado ao Arena e ao PDS, sempre conseguiu cargos por influência e indicação da própria família, que controlava Alagoas numa mistura de poder político e midiático. Eles eram donos da TV Gazeta, uma afiliada da Rede Globo que tinha muita importância no estado. Esse controle midiático foi crucial para consolidar a imagem do Collor como um salvador e um político jovem, energético, determinado a combater a corrupção, os privilégios
embora seu histórico tivesse ligado diretamente às elites tradicionais. O controle dos meios de comunicação também ajudou a moldar a opinião pública em seu favor, tanto em Alagoas como nacionalmente. Ele foi governador de Alagoas entre 1987 e 1989, e lá ele construiu a imagem de caçador de marajás, uma narrativa que usou para denunciar privilégios e altos salários do funcionalismo público, embora, ironicamente, sua família estivesse envolvida em práticas tradicionais de coronelismo. Ele tentou se candidatar pelo PMDB e pelo PSDB, mas não conseguiu, então em 89 ele lança sua candidatura pelo PRN, o Partido da Reconstrução Nacional, um partido minúsculo, e tinha um discurso muito agressivo com o governo José Sarney. Gostaria de tratar o senhor José Sarney com elegância e respeito. Gostaria, mas não posso. Não posso porque estou falando com um irresponsável, um omisso, um desastrado, um fraco. Quero que a nação saiba que estou falando com um cidadão de más intenções, que não dignifica o que ocupa. A nação brasileira, minha gente, está chocada. O Brasil, pela luta de tantas gerações, na esperança de viver a glória deste momento histórico, não merecia ter o seu instante final manchado pela ambição e pela falta de grandeza de um dos piores presidentes que o nosso país teve a infelicidade de ter. O senhor sempre foi um político de segunda classe. O senhor nunca teve uma atitude de coragem. O senhor pegou uma carona na história, beneficiando-se de uma tragédia que emocionou o país. O senhor é o culpado pela maior inflação de todos os tempos. O senhor arrochou os salários do trabalhador brasileiro. O senhor contraiu a vontade de todos e insistiu em ficar mais um ano na presidência. Ele tinha um jogo de marketing que enfatizava a imagem dele como um político jovem, independente e empreendedor. E assim ele se tornou um fenômeno eleitoral e começou a liderar as pesquisas logo em abril daquele ano. A análise pouco foi feita em torno daquele fenômeno. Mobilizou a sociedade brasileira. Não era só um fenômeno do combate à corrupção, quando ele falava de caça aos marajás. Não era apenas isso. Era um jovem que parecia que era contra tudo. Já era uma ideia de que como deixar tudo para trás. Eu acho que tinha uma característica dessa. Tanto é que você tinha figuras, eu estava um pouco no meio, mas tinha figuras de uma representatividade de Ulisses Guimarães, que não empolgou. Teve uma votação Brizola um pouco, Covas um pouco, mas veio dois outsiders, tanto Lula de um lado, pela esquerda, quanto o Collor, por setores conservadores, liberais e pela direita. É importante ressaltar que uma mídia atuou para manipular a opinião pública a favor de Collor, influenciando diretamente no resultado da eleição. Quem nem fez questão de esconder o apoio ao Collor foi o Estadão. No contexto da eleição de 89, foram 59 editoriais negativos, 7 neutros e nenhum positivo pro Lula e pro PT. Esses dados que eu tô falando eu peguei desse livro, aliás, é um livro sensacional, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Muita coisa desse vídeo foi tirada desse livro aqui, o link para comprar tá aqui embaixo na descrição. Eles apresentavam Lula e o PT como radicais e violentos. Eles chegaram a afirmar em um editorial que a posição do bom senso e do patriotismo recomenda que se vote no respeito à Constituição, que hoje é encarnado por Collor. Na metade da campanha, antes dos debates, o cenário era o seguinte: o Collor liderava com 39% das intenções de voto, o Brizola era o segundo com 11% e o Lula fechava o top 3 com 7%. E daí começaram os debates televisionados. O primeiro foi o da Band no dia 17 de julho de 1989. O candidato ele seria o alvo principal. E Ulisses Guimarães também faltou porque preferia uma reunião com evangélicos na Igreja Assembleia de Deus. E foi hilário porque seria o primeiro debate presidencial da história desse país. Então os candidatos não entenderam direito a dinâmica, começavam a se xingar, não respeitavam o tempo, era o caos. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Me dá uma parte, dá licença uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho 11 minutos, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental. Não lhe dou a parte. Não dá porque não pode. Não dou. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura não, senhor, está aqui se não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando foi, não esqueceu nada. Eu faço uma Olha como está de malufista aqui dentro, hein? Este debate tudo aí malufista. das ideias.
Malufistas, filhotes da ditadura. Todos engordaram na ditadura. O senhor também disse. Não seja covarde, nunca fui covarde, o senhor me respeita. Não se respeita. O senhor me respeita. Respeita o senhor. O senhor não fale aqui, o senhor está enganado. O senhor me trata sério. O senhor é que devia respeitar. Outra novidade dessa eleição foram os horários eleitorais, que foram ao ar a partir do dia 16 de setembro. Todos os dias, à 1h da tarde e às 8h30 da noite, os candidatos a presidente falavam diretamente com o eleitor em suas casas. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei nº 7.773, de 8 de junho de 1989. Dia 16 de outubro. Quarto debate entre presidenciáveis. Mais uma vez não compareceu o candidato que tem medo do diálogo, que se ausenta para depois falar mal e assim tentar justificar a sua fuga. Mário Covas mais uma vez estava lá para expor suas ideias, seu programa de governo e enfrentar lealmente seus adversários. Collor não tem medo. A sociedade brasileira não tem medo. Principalmente, não tem medo de ser presidente e enfrentar, junto com o povo, a imensa tarefa de reconstruir o Brasil. Aqui começa o programa Afife Presidente. Juntos chegaremos lá, no Brasil. Com a Afife juntos chegaremos lá. Que se Deus me der a aventura de ser o presidente da República do Brasil, eu quero subir a rampa do Planalto, cercado só de crianças, porque vocês significam a nossa alegria e a esperança de uma grande nação. Por que só tenho 15 segundos? Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. Meu nome é Enéas. Agora é a vez do povo. Um programa da Frente Brasil Popular na sua. Que tipo de Brasil que vocês desejam? Se vocês querem um Brasil com analfabeto ou um Brasil sem analfabeto? Se vocês querem um Brasil com fome ou um Brasil sem fome? Se vocês querem um Brasil de concentração de riqueza, um Brasil de distribuição de riqueza? Se vocês querem um Brasil de fartura na mesa do povo, um Brasil em que não tem absolutamente nada na mesa do povo? Com o passar dos dias, já era certeza que o Collor seria do segundo turno, mesmo caindo nas pesquisas. Porém, o seu adversário ainda estava indefinido. A vaga no segundo turno foi disputada principalmente entre Lula e Brizola, mas Mário Covas e Afife Domingos também ali participaram da disputa por um tempo. O Brizola, vendo que estava perdendo espaço para o Lula, começou a atacar diretamente o vice dele, o Bisol. All. Vamos fazer a reforma agrária nas terras do Bisol? Terras que ele adquiriu como senador, já eleito, e que é candidato a vice-presidente do PT. Eu tenho aqui as suas declarações de bens. Como é que o PT pode ter alguma autoridade para fazer críticas a um homem como eu, que vem de 15 anos de exílio? Por que isto? Será que o PT está se transformando numa espécie de UDN que tem um trabalhador de carne e osso como fachada? Tem um candidato a vice-presidente cujas declarações estão aqui, de bens. Tem uma fazenda de 1.093 hectares, um parque de máquina que até a mim faz inveja e um enorme de um financiamento do Banco do Brasil. Acabou seu tempo, doutor Brizola. Fica no conhecimento do povo brasileiro que o candidato do PT, o senhor Bisol, senador pelo Rio Grande do Sul, adquiriu nos anos de 87 e 88, já senador, esta terra em Minas Gerais, que se chama Fazenda São Vicente da Direita. E aí, ao final de outubro, faltando menos de um mês para a votação, começou provavelmente a melhor história de toda essa eleição. A candidatura de Silvio Santos à presidência. Faltando 3 semanas para a eleição, saiu uma pesquisa que dizia que mesmo não sendo candidato,
Silvio Santos tinha 34% das intenções de voto. O PFL tinha como candidato Aureliano Chaves, mas os representantes do PFL, o Hugo Napoleão, Edson Lobão e Marcondes Gadelha, estavam meio decepcionados com o desempenho do Aureliano nas pesquisas, que nunca passava de 2%. Então eles conversaram com o Silvio Santos e ofereceram a possibilidade de lançar sua candidatura à presidência pelo partido, com o Hugo Napoleão como vice, caso Aureliano desistisse da disputa. E o Silvio Santos aceitou a proposta e disse à imprensa que a decisão estava nas mãos de Aureliano. A notícia que mais chamou a minha atenção, que eu desconhecia, foi essa que o Jornal da Tarde publicou. Preferido do eleitorado sem ser candidato. Mesmo sem ser candidato, Silvio Santos detém 34% das intenções de voto do eleitorado nas manifestações espontâneas em nossas últimas pesquisas. Isso eu não sabia, que até hoje eu estava com 34% das intenções de voto numa pesquisa espontânea, perguntando em quem você votaria para presidente da República. Agora, o que aconteceu é o que vocês vão saber. Eu recebi, na semana passada, um telefonema do senador Edson Lobão. Edson Lobão me disse se poderia vir a São Paulo conversar comigo. E eu, claro que pode vir. E ele veio junto com o ministro, junto com o presidente do PFL, Hugo Napoleão. Os dois se encontraram comigo e disseram para mim o seguinte: olha, Silvio Santos, nós estamos a poucos dias da eleição. É possível, pode ser que o candidato Aureliano Chaves, por qualquer motivo, não queira continuar nas eleições. E o PFL não pode ser um partido que fique afastado desta campanha eleitoral, porque o PFL é o segundo partido do país. Nas nossas fileiras, nós temos você. Nós queremos saber de você, que até está bem cotado nas pesquisas, se você aceitaria disputar a presidência da República se o Aureliano, por qualquer motivo, deixasse de disputar. Mas e o que vocês querem saber? Se eu aceito? Então eu disse, eu aceito. Se o ministro Aureliano desistir, eu aceito. Mas eu só posso aceitar se eu conversar com o ministro Aureliano. Então nós nos reunimos em Brasília. Eu tive um encontro com Hugo Napoleão, com Edson Lobão. Tive um encontro com outros representantes do PFL. Estava presente também o ministro Aureliano. Aí Aureliano me disse, olha, Silvio, eu entrei nesta campanha porque eu sou um homem do PFL. O partido pediu que eu fosse representar o partido na campanha eleitoral. Eu não entrei para ganhar, eu não entrei para perder, porque eu não sou um homem que estou ligado, que faço questão de poder. Eu sou um homem que tenho toda a minha vida pública dedicada para servir ao Brasil. Em todas as vezes em que eu fui vice-presidente, que eu fui presidente, que eu fui ministro, eu não tive outra intenção que não fosse a de servir ao meu país e a de servir ao meu povo. Eu não entrei nessa eleição para ganhar ou para perder. Eu entrei para disputar a eleição pelo PFL. Realmente eu pensei que eu pudesse me sair melhor. Realmente eu tenho feito tudo para agradar o eleitorado, mas o eleitorado não tem simpatizado comigo. Então eu acho que eu esperava ter um maior número de pessoas votando em mim, acreditando em mim. Mas já que eu não tenho, já que eu não estou disputando com a intenção de ganhar, estou disputando com a intenção de representar o PFL, eu devo continuar até o fim. Mas se por acaso eu não continuar até o fim, eu vejo bem a sua candidatura. Acho que você tem todas as condições para ser o presidente do Brasil. Eu acho que se eu por acaso renunciasse ou desistisse, as pessoas poderiam interpretar como um colchavo, como se eu estivesse querendo sair fazendo algum acordo com você, mas não é nada, você sabe que não é nada disso, então realmente a minha intenção é ir até o fim. Agora, se por acaso eu desistir, eu até vejo com bons olhos a sua candidatura. Mas eu vou para Belo Horizonte, eu vou conversar com a minha esposa, vou conversar com a minha família, eu vou conversar com alguns amigos meus, e se por acaso eu desistir, se por acaso eu achar que vale a pena entregar você para que o povo brasileiro confie em você, se eu achar que é um ato patriótico meu, deixando o meu lugar e até auxiliando você, se possível, na condução dos problemas do país, mas auxiliando como seu amigo, não como político, eu aí vou dar uma resposta na próxima segunda-feira. Claro, se o ministro Aureliano desistir,
eu aceito ser presidente do Brasil. Eu vou te você não, aceito disputar a presidência do Brasil. E o Aureliano até cogitou abrir mão da candidatura. Mas o empresário Antônio Hermílio de Moraes, dono do grupo Votorantim, temia que a entrada do Silvio na disputa dividisse os votos da direita. Então, para evitar isso, ele ofereceu dinheiro para a candidatura do Aureliano e com isso ele reconsiderou e decidiu ficar na disputa. Paulo Maluf, Ronaldo Caiado e Guilherme Afif até negociaram com o Silvio sobre uma possibilidade dele ser vice em suas chapas, mas ele não aceitou. Mesmo faltando 17 dias para a eleição, o Silvio disse à imprensa que era candidato e que um nome como o meu não necessita de apoio ou tempo para ganhar a eleição. O público me conhece. Então, depois de uma rápida negociação, ele tomou o lugar do pastor Armando Correia, do Nanico Partido Municipalista Brasileiro. O registro da chapa Silvio Santos e Marcondes Gadelha foi feito no dia 31 de outubro, 15 dias para eleição. A candidatura do Silvio era uma grande ameaça aos principais candidatos da disputa. Principalmente ao Collor, porque isso ia dividir seu eleitorado, e o Brizola, porque isso poderia tirar ele do segundo turno. Vergonha deprimente para o nosso país a candidatura desse Silvio Santos. Ele é um homem sem palavra. Há questão de um mês, jantando comigo, disse: de nenhuma forma eu serei candidato. Trata-se de um cínico, interferência indecorosa deste Sarney. É o candidato Sarney. Esse Silvio Santos é o candidato Sarney. A primeira pesquisa eleitoral com Silvio candidato saiu no dia 2 de novembro e colocava ele em primeiro lugar com 29% das intenções de voto. E o Collor caía para segundo com 18,6%. Essa oficialização tardia só foi possível porque Sarney vetou a data limite de 15 de maio para filiação partidária de candidatos, criando uma brecha na legislação eleitoral. A candidatura foi lançada tão em cima da hora que não deu tempo de mudar cédulas eleitorais. Tem até aqui a cédula impressa no livro, é muito bom. Não sei se dá pra ver aí da câmera, mas era assim a cédula eleitoral, era assim que você votava na época. E não deu tempo de mudar a cédula a tempo pra eleição. Então o Silvio teve que usar os seus horários eleitorais para explicar pro eleitor como que ele devia fazer pra votar nele. Chegou aquele que a gente queria para o Brasil governar. Agora o povo está contente, já temos em quem votar. É o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. É o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e o Brasil ganhou 26. Quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos, deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. Porque 26 é o Silvio Santos. E o impacto na disputa eleitoral foi notável de imediato, visto que logo que ele anunciou a candidatura, 18 pedidos de impugnação foram feitos contra a candidatura dele. Elas questionavam a legalidade da filiação partidária do Silvio Santos, a renúncia dos candidatos antigos da chapa e a regularidade do registro do PMB. A principal denúncia foi feita pelo advogado da coligação do Collor, Célio Silva. Ele pedia que o PMB fosse excluído porque ele não cumpria com as exigências legais. O partido tinha sido criado em 85 e ele estava funcionando sob registro provisório. E o registro provisório do partido tinha vencido em 15 de outubro de 89. E o partido até pediu o registro definitivo, que só seria aceito se ele estivesse em diretórios estaduais em 10 estados. O advogado do PRN, Célio Silva, apresentou agora à noite ao TSE o pedido de extinção do PMB. O advogado argumenta que o PMB não fez as 9 convenções regionais que deveria realizar pela lei eleitoral. Segundo o advogado, o PMB só fez 4 convenções. Amanhã, o advogado do PRN vai pedir ao TSE a impugnação da candidatura do empresário Silvio Santos pelo PMB. Mas havia problema em 6 deles, no DF, na Paraíba, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Amapá e em Roraima. Então, 6 dias antes do primeiro turno, no dia 9 de novembro, o TSE decidiu por unanimidade que o PMB não tinha realizado o número mínimo de convenções regionais exigidas por lei. Com isso, a candidatura foi impugnada. A justificativa era simples: sem partido, não podia ter candidato. E, tecnicamente, o partido não existia. Outros partidos também alegavam que o Silvio não tinha se desvinculado do SBT. E o SBT é uma emissora que é concessionária de um serviço público. E a lei dizia que ele tinha que ter se desvinculado do SBT há 6 meses da eleição, coisa que ele não fez. Ele está exercendo a direção daquele império, daquele complexo, e a lei é clara.
ele não se desincompatibilizou. Além de ser indecoroso, além de ser amoral, a utilização da rede em seu benefício pessoal. Um caso decisivo na eleição foi o caso que aconteceu com a construtora Lubeca. Durante o primeiro turno, o candidato do PSD, Ronaldo Caiado, denunciou um esquema milionário de verbas clandestinas envolvendo a construtora Lubeca e a campanha do candidato do PT, Lula. Luiz Eduardo Denhaug, vice-prefeito da cidade de São Paulo, foi apontado como responsável pela coleta de dinheiro ilegal e foi afastado pela prefeita Luísa Erundina, ambos do PT. O caso foi transformado em crime eleitoral e arquivado pouco tempo depois. Por causa disso, ninguém teve que prestar contas na justiça e nenhum mandato político foi cassado. O candidato Ronaldo Caiado foi informado por um fazendeiro do Paraná de que um funcionário de contabilidade da Lubeca tinha cópia de um cheque de $200 mil entregue à campanha do candidato Lula. Ele descobriu uma negociação nos bastidores da prefeitura de São Paulo envolvendo um investimento milionário na cidade. As investigações apontaram um esquema gigantesco de propinas e verbas da campanha não só para o PT, mas também para políticos de outra chapa. De acordo com a polícia, o PT recebeu $2 milhões da Lubeca. Esse caso repercutiu negativamente e afetou bastante a campanha do candidato Lula. Mas chegou o dia 15 de novembro, exatamente 100 anos depois da proclamação da República no Brasil. E o povo brasileiro, pela primeira vez em quase 30 anos, ia escolher seu presidente. Foi um dia de muita ansiedade, todo mundo estava ansioso, ninguém sabia o que ia acontecer, mas chegou o dia do primeiro turno e os resultados foram: em primeiro lugar, Fernando Collor, com 30,48% dos votos, 20 milhões e 600 mil aproximadamente. Em segundo lugar, ia disputar o segundo turno contra o Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva, com 17,19% dos votos, 11 milhões e 600 mil aproximadamente. Em terceiro lugar, pouquinho atrás, Leonel Brizola, com 16,51%, 11 milhões e 100 mil aproximadamente. Ficou a 500 mil votos atrás do Lula. Em quarto lugar, Mário Covas, com 11,52%. Em quinto lugar, o Paulo Maluf, com 8,86%. Em sexto lugar, o Afif, com 4,84%. Em sétimo lugar, Ulisses Guimarães, com 4,74%. Em oitavo lugar, o Roberto Freire, com 1,14%. Em nono, Aureliano, com 0,89%. Pelo visto, aquele dinheiro todo não adiantou de nada. Em décimo, para fechar o top 10, Ronaldo Caiado, com 0,72% dos votos. E assim, Lula e Collor disputariam o segundo turno. E antes do resultado ser confirmado, começaram as buscas por apoios. Os dois candidatos já chegaram pedindo apoio do PSDB. O Collor chegou a oferecer ministérios para afiliados do partido ali do PSDB, mas o Covas, que era líder do partido, optou por um apoio crítico à candidatura do Lula. Diversas forças políticas declararam apoio ao Collor de uma maneira desesperada de evitar uma possível vitória do Lula. Quem não assimilou a derrota no primeiro turno foi o Brizola. De início, ele não reconheceu a vitória do Lula sobre ele, questionou o resultado, questionou as urnas, pediu recontagem, acusou a Igreja Católica de ter feito campanha para o Lula e chegou a sugerir que ele, o Lula, renunciasse à candidatura em benefício do Mário Covas. Olha, eu assisti muita coisa e li muita coisa do Brizola para fazer esse vídeo. E numa análise pessoal minha, eu acho que um dos principais problemas do Brizola naquela eleição foi que ele era um candidato muito populista e ultrapassado. Ele disputou aquela eleição como se estivesse disputando nos anos 60. Aliás, ele seria candidato na eleição presidencial de 1965, que não aconteceu por causa do golpe militar. Vale acrescentar que ele tinha sido governador do Rio Grande do Sul lá nos anos 50, e a população vê ele como bem que a velha política, sabe? Até porque ele falava como um político tradicional. Não confiem nesses políticos! Tudo está corrompido! Quem vos diz é o Leonel Brizola, que não quer nada para ele, que tem os seus cabelos brancos. Este homem que não está aí em busca de nada para si. O Lula e o Collor possuem uma retórica que atraía mais a população. Então, depois de algumas negociações, o Brizola declarou apoio ao Lula no segundo turno. E algumas de suas ideias foram acrescentadas ao plano de governo do petista. A posição do PDT é de alinhamento em torno desta unidade que nós trabalhamos por construir. É como disse o Lula,
é uma unidade na diversidade das posições democráticas, progressistas e de esquerda. Nós estamos juntos. Eu creio que, a partir do debate de hoje, da forma com que se expressou o Lula na noite de hoje, nesta discussão, eu creio que nos aproximou a todos nós. Eu creio que daqui por diante nós vamos nos mobilizar, ombro a ombro com o povo brasileiro, e eu estou convencido, essa foi a conclusão que eu tirei do debate de hoje. O Lula vai vencer as eleições. E esse apoio seria extremamente necessário se o Lula quisesse vencer aquelas eleições. Uma coisa que ficou clara no primeiro turno foi a rejeição ao governo Sarney. Somando os votos do Aureliano e do Ulisses Guimarães, que eram os principais candidatos do governo, eles ficaram com 5,61% dos votos. O PMDB ficou bem dividido. A tendência da maioria dos governadores era apoiar o Collor, com exceção do Valdir Pires, governador da Bahia, e do Miguel Arraes, governador de Pernambuco. E o PT ignorou alguns apoios do PMDB, na verdade ignorou a maioria dos apoios do PMDB, porque eles sabiam que com a rejeição do governo de Sarney, eles perderiam mais votos do que conquistariam. Imediatamente apoiamos Lula, Brizola também, PT discutindo se queria apoio de Ulisses. Você sabe que teve essa discussão. Tinha um petista que não queria que Ulisses apoiasse Lula, né? Eu me lembro que fiz campanha para Lula, eu e Brizola, em alguns estados. A gente foi para Fortaleza, fizemos um comício lá, eu e ele, fizemos campanha, né? Teve aquela época foi a primeira, assim, também, primeira eleição, depois de não sei quantos anos. Então, os artistas participaram muito ativamente. Tinha artista em tudo que era candidato, né? E o pessoal que foi, os artistas que estiveram comigo, criaram um slogan, uma camiseta e fizeram, né? Sou Roberto, sou Freire, estou Lula. Em 30 de novembro, num comício do Collor em Caxias do Sul, aconteceu uma briga entre apoiadores do Lula e do Collor. O Collor acusava os petistas de terem iniciado a briga, enquanto o Lula falava que a confusão foi premeditada e iniciada por seguranças do Collor. Mas independente de quem estava certo, a mídia começou a reproduzir a versão do Collor mesmo. Aliás, nessa parte do vídeo você vai ver bastante como a mídia influenciou muito naquela eleição. E esse caso, obviamente, repercutiu muito contra a candidatura do Lula. Em 3 de novembro aconteceu o primeiro debate do segundo turno. Pela primeira vez, o Collor aparecia para debater. Obviamente, muitas alfinetadas dos dois lados. Tem me impressionado bastante o fato da frente que apoia o candidato do PT estar mudando com muita rapidez as suas propostas e o seu programa de governo. O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Plínio de Arruda Sampaio, fez a seguinte declaração: no programa da Frente Popular, tudo é negociável, até o inegociável. Como é que o PT e o candidato do PT pretende conciliar essas suas propostas, que receberam a aprovação de cerca de 11 milhões de brasileiros no primeiro turno e que, portanto, acreditaram ser aquelas propostas para valer? Como é que agora o candidato vai administrar essa enorme contradição? Em como conciliar essa proposta que o trouxe ao segundo turno com essa nova proposta que vai sair desses inúmeros acordos que vêm sendo feitos em busca de votinhos em questões meramente eleitoreiras? Me parece que o candidato tem obsessão a acordo. Porque se eu fosse pegar jornais, eu ia constatar que o seu líder já o chamou de príncipe da corrupção em Alagoas. Durante muito tempo. Era o seu maior opositor e o chamava de príncipe da corrupção, e hoje é o seu maior defensor. E você também é um dele. Collor acusava o Lula de trair seu eleitorado, recebendo vários apoios, e o Lula acusava Collor de estar contratando Marajás na sua campanha. Ao final, especialistas e espectadores diziam que o Lula tinha se saído um pouco melhor naquele debate, e isso ajudou muito na candidatura dele. Nas pesquisas de intenção de voto do segundo turno, o Collor já aparecia com uma grande vantagem. Isso dava a impressão de que ele já tinha vencido. Afinal, para que o Lula ameaçasse o Collor, ele não só teria que virar voto de gente indecisa, mas também teria que virar voto de apoiadores do Collor. Isso não seria nada fácil. Porém, em 15 dias de segundo turno, a diferença já tinha caído pela metade. E algumas coisas explicavam essa eleição. A transferência de votos do Brizola para o Lula, o seu desempenho no debate e principalmente o seu horário eleitoral. Ele tinha no seu horário eleitoral a Rede Povo, que era uma paródia da Rede Globo, que mostrava a desigualdade brutal no Brasil. Os conchavos políticos entre o governo Sarney e o Collor, os comícios da Frente Brasil Popular, clipes musicais, etc. Esse é seu salário. Esta é a inflação. O salário consome rapidamente.
a inflação vai a todo gás. Se você não tomar providências, vai se queimar. Acabe com isso. Em frente com Lula. Geisel andava com Figueiredo, que andava com Sarney, que depois começou a andar com Ulisses. Sarney era presidente do PDS e andava com Delfim, que naquela época andava com Afif. Afif era secretário da Agricultura e andava com Maluf. Maluf andava com o prefeito biônico Collor. Collor, que votou em Maluf no colégio eleitoral, hoje anda com Antônio Carlos Magalhães, que anda com Sarney, que andou muito com Figueiredo, que andava com Geisel, que hoje anda com Aureliano. Esta é uma novela política que vai terminar. Um capítulo que, se depender da gente, nunca vai se repetir. Filhos Ingratos. Caso Verdade em um capítulo. Este é filho deste. Este é pai deste. E todos são filhos deste. Tadinhos. Por mais que eles não queiram, são tão parecidos com o pai. Existe um candidato que fala uma coisa e, quando foi governador, fez tudo ao contrário. Veja aqui como ele deixou o seu estado. A mortalidade infantil continua entre as maiores do país. As verbas recebidas não foram aplicadas na saúde do povo. Nenhum corrupto foi punido. Há mais de 40 anos, a família Collor de Mello faz parte dos grupos poderosos que dominam Alagoas. O herdeiro da oligarquia, Fernando Collor de Mello, já foi prefeito biônico de Maceió, deputado federal pelo PDS e governador do estado com o apoio de Sarney. O governador Collor de Mello não fez nada aqui para ajudar? Para nós aqui não. Nada para nós. Prometeu o mundo e o fundo e não deu nada. E nem vai dar. Estamos vendo aqui uma espécie estranha. Um filhote da ditadura que nadou e morreu na praia. Vamos conversar um pouco com o professor Pinto Pardal, que é biólogo. Não me deixem sozinho pela última vez, não! Calma, meu filho, calma. Olha aqui, toma aqui uma gorjetinha pra você ficar mais calmo um pouco. Então, professor, como é que vive essa espécie, hein? Bom, minha filha, o filhote da ditadura, ele vive basicamente da caça, né? Os filhotes da ditadura são grandes caçadores de maracujás e se alimentam basicamente de propinas, de mamatas e trambiques. E o que as pessoas devem fazer se verem essa espécie, professor? A minha filha não pode chegar perto, é uma espécie muito violenta. Calma. É uma espécie muito violenta. Olha, nunca chegue perto de um filhote de ditadura, porque eles começam a esbravejar com as pernas e com os braços, assim que é um perigo, entendeu? E essa espécie, professor, costuma balançar muito o rabo também? Que isso, minha filha, que balançar o rabo. Essa espécie vive com o rabo preso. 82,8% das pessoas que assistiam aos horários eleitorais diziam que os do Lula eram melhores. Isso acendeu um grande alerta na mídia e o Collor partiu para os ataques pessoais. E o Collor criou vários boatos. Dizia que o Lula mudaria a cor da bandeira para vermelho, dizia que o Lula obrigaria famílias de classe média alta a dividirem suas casas com famílias pobres, etc. Então, no dia 12 de dezembro, o Collor trouxe a seu horário eleitoral a enfermeira Miriam Cordeiro, uma ex-namorada de Lula. Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. Ele fala que faz negociações na luz do dia. Ele faz negociações na calada da noite, como ele sempre fez comigo. Na minha cabeça tá assim, cada degrau que o Lula subiu da ascensão dele, ele pisou na cabeça de um metalúrgico. O Lula sempre foi um homem racista. Ele nunca suportou negro. A violência política dos meus adversários vem crescendo a cada dia. Eles agora invadem comícios e comitês de campanha, destroem carros, quebram aparelhagem de som, agridem e espancam as pessoas. É porque eles sabem que eu vou colocar este país em ordem, que eu vou impedir a baderna, que eu não vou deixar que eles instalem aqui o terror, as perseguições e a intranquilidade. Ela acusou o Lula de racismo, afirmou ter recebido dinheiro do Lula para abortar a filha Lurian, acusou o Lula de manipular a filha, de ter traído seus colegas metalúrgicos e de várias outras coisas. Em primeiro lugar, quanto às acusações da Miriam Cordeiro, não é possível tirar nenhuma conclusão certa. O que se sabe é que ela provavelmente recebeu dinheiro, 200 mil cruzados, pra falar aquilo na TV, só que não dá pra saber ao certo se o que ela falou é verdade ou mentira. Pode ser que ela tenha inventado tudo aquilo, pode ser que ela tenha falado toda a verdade, pode ser que ela tenha exagerado na história. Em segundo lugar,
Houve sim uma clara tentativa da mídia de pintar os petistas como bagunceiros e violentos, mas essa imagem não surgiu do nada. De fato, houve episódios em que membros da militância petista se envolveram em brigas com adversários da campanha. Só que é importante lembrar que confrontos desse tipo também aconteceram entre outros apoiadores de outros candidatos. A diferença é que os casos envolvendo os petistas foram amplamente explorados e muitas vezes distorcidos pela mídia para reforçar essa imagem negativa. A repercussão foi imediata e o caso imediatamente estava em todos os jornais. Uma assessora da campanha midiática do Collor pediu demissão e afirmou que a Miriam teria recebido 200 mil cruzados novos, que era moeda na época, pelas declarações contra o Lula. O horário eleitoral durava 10 minutos para cada candidato e o TSE concedeu o direito de resposta ao Lula e deu a ele 5 minutos no programa do Collor. Ele se defendeu das acusações, porém, nos outros 5 minutos que sobraram do horário eleitoral, o partido repetiu as falas da Miriam contra o Lula. Porque eu imaginei e sonhei a vida inteira que uma eleição para presidente da República pudesse ser algo mais nobre. Mas nem sempre existe grandeza dentro das pessoas. Nem sempre as pessoas são, na verdade, aquilo que parecem ser. Tem pessoas que são baixas. Tem pessoas que procuram baixar o nível porque a eles não interessa a discussão em alto nível. Eu quero reafirmar, em primeiro lugar, que são mentirosas, falsas, injuriosas as coisas levantadas contra o Lula no programa do meu adversário. Que vejo com tristeza uma mãe cair na degradação pessoal, moral e ética de não ter nenhum respeito pela filha. Meu adversário está habituado ao processo de corrupção. E o que me deixa mais triste, o que me deixa mais constrangido, o que me deixa às vezes quase que abatido é saber que uma mãe, por míseros cruzados, por 200 ou 260 mil cruzados, resolve dizer inverdades e mais inverdades num canal de televisão. Que essa mulher não tem consciência que os valores éticos e morais que devem ser dotados às pessoas vale mais que 200 mil cruzados. Eu nunca esperei que alguém pudesse descer tão baixo. Nem o meu adversário, nem essa mulher. Mas fato é que esses ataques pessoais ao Lula e a filha adolescente dele deixaram ele muito abatido na reta final da campanha. No último horário eleitoral da campanha, a Lurian apareceu ao lado do Lula. Ontem eu fui surpreendido no programa do meu adversário, com a mãe da minha filha tentando criar uma imagem negativa a meu respeito. A verdade é que quando eu comecei essa campanha para o presidente da República, eu imaginei que o debate pudesse se dar no alto nível. Eu imaginei que o debate pudesse se dar no campo das ideias e não no campo pessoal. Eu não vou responder à mãe da Lurian, porque a Lurian não é resultado de um gesto de ódio. A Lurian é resultado de um gesto de amor num determinado momento da minha vida. Para mim não importa o julgamento que o meu adversário faça de mim, e nem tampouco importa o julgamento que a mãe da Lurian faz de mim. Para mim, na verdade, o que importa é o julgamento que a minha filha faz de mim. E eu tenho certeza absoluta que ela saberá melhor do que ninguém julgar o pai que ela tem. Outro acontecimento que decidiu a eleição aconteceu no final de novembro. Um senhor de 80 anos, negro, foi acusado de roubar uma pasta de dente numa lojas americanas no centro de Porto Alegre, apesar de ter a nota fiscal no bolso, e ele foi espancado pelos seguranças. E nos dias seguintes aconteceram vários protestos no lugar. E na sexta-feira, enquanto a Brigada Militar Gaúcha prendia um vendedor ambulante, uma multidão se revoltou e começou um grande quebra-quebra nas lojas do centro da cidade. Coincidentemente, na mesma tarde, Collor visitava o escritório do deputado Nelson Marquesan, que ficava a 400 metros da confusão. E o Estadão fez um grande malabarismo para associar essa confusão toda a petistas e brizolistas que eram contrários a essa visita do Collor. E no comício, no dia seguinte, o Collor chegou a afirmar que tumultos como aquele aconteceriam várias vezes no governo do Lula. O próprio Estadão depois teve que reconhecer que o Collor estava tirando proveito daquela situação para derrubar o adversário. A estratégia do PRN era marcar o PT e os petistas como radicais, autoritários e violentos. Em 15 de dezembro foi realizado o segundo e último debate. O Roberto Marinho, o dono da Globo, tinha medo do Collor se sair mal de novo, então ele sugeriu que ele se aconselhasse com o Boni
e os conselhos foram seguidos à risca por Collor. Ele levou pastas e papéis em branco para sugerir que tinha estudado para o debate ou que ele tinha denúncias bombásticas contra o Lula. Apareceu com a gravata torta, despenteado, suado. Ele também foi aconselhado a não citar diretamente o nome do adversário, porque no primeiro debate ele ficou Lula isso, Lula aquilo. Então nesse debate ele usava a expressão o outro candidato. O outro candidato defende tal coisa, o outro candidato diz isso. O Lula já estava irritado e abatido com tudo aquilo, todos aqueles ataques pessoais que iam acontecendo. E ainda antes do debate ele manteve uma agenda intensa de viagens, que resultou num Lula apático, inseguro e abatido na frente do Collor, que havia preparado perguntas difíceis e várias armadilhas para o Lula, e conseguiu deixar ele completamente desestabilizado. Eu gostaria de saber do outro candidato como é que ele recebe e como é que ele se sente recebendo o apoio do senhor José Sarney e do senhor Moreira Franco, governador do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe publicamente que sou adversário político, ideológico e partidário do governador Moreira Franco. E todo mundo sabe perfeitamente bem que também não vou colocar nenhum militante do PT na porta da urna proibindo que alguém vote em mim. Quem quiser votar em mim, até você, se quiser votar em mim, pode ficar tranquilo que eu não vou proibir. O voto é livre, secreto. O que eu não vou é pedir publicamente o voto para você. O que eu não vou é pedir publicamente o voto para o José Sarney. O que eu não vou é pedir publicamente o voto Moreira Franco, porque são adversários políticos e eles hoje têm tão poucos votos que, sinceramente, não me ajudariam muito e não me ajudariam em absolutamente nada. O meu adversário sabe publicamente e politicamente bem que a minha vida inteira foi de oposição não só ao regime militar, enquanto ele era favorável ao regime militar, como contra a Nova República, quando ele era favorável à Nova República. Ele fez como outros políticos. Ou seja, na hora em que a vaca estava com as tetas cheias de leite, ele mamou tranquilamente. Quando o leite secou, eles pularam fora. Isso é próprio da política brasileira. Basta que você veja quantos partidos ele mudou em apenas 4 anos. Ele trocou de partido mais fácil do que trocou de camisa. A verdade é que eu acho que o presidente Sarney está tão em cima do muro que ele possivelmente até erra o voto dele no dia 17 de dezembro. Mas pode ficar certo, presidente Sarney, que não terá nenhum militante do PT na boca de urna querendo ver o seu voto. Ele é secreto. Vote como manda a sua consciência. Eu espero que vote corretamente depois de tanto males que causou ao Brasil. Isso para mim tem um nome, cambalacho. Quem faz cambalacho é cambalacheiro. Por que ele não renega o apoio publicamente, como eu já reneguei o apoio do senhor Maria Mato, da Fiesp e de tantos outros? Por que ele não vai à televisão e diz eu não quero o apoio do Sarney, como eu disse? Por que ele não diz eu não quero o apoio do governador A, B, C ou D? Por quê? Porque ele quer tirar dividendos eleitoreiros. Isso, minha gente, tem um nome, é cambalacho. Vamos nos vacinar contra isso. Eu não preciso dizer aqui na televisão que eu sou contra o Sarney, eu sou contra a Nova República, que eu fui contra todos os planos de ajuste salarial. O povo sabe disso. Os candidatos nem apertaram as mãos e a troca de acusações começou logo nos primeiros instantes. E o Collor dizia que se o Lula fosse eleito, confiscaria a poupança do povo. Associou o PT ao comunismo soviético e acusava o Lula de ser rico porque ele tinha um aparelho de som melhor que o dele. Inclusive foi hilário porque o Lula chegou a abrir a casa dele para repórteres para provar que o aparelho de som dele não era grande coisa também. E o Collor venceu o debate e ainda soltou alguns discursos bem impactantes. Daqui a 10 dias estaremos comemorando o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo, o dia que marca um recolhimento cristão de toda a família brasileira, de toda a família que crê, acredita e tem fé que Deus haverá de nos ajudar também e, sobretudo, a nós sairmos desta crise em que nos encontramos. Daqui a 3 dias também nós estaremos escolhendo o novo presidente da República. E essa pergunta vem bem a calhar, porque não há como se discutir entre os candidatos as suas propostas para a saúde, para a educação, sem que antes nós posicionemos de uma forma muito clara as grandes diferenças, as fundamentais diferenças que existem entre uma candidatura e outra. De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representada. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas, teses estatizantes, teses que não primam pelos princípios democráticos consagrados na nova Carta Constitucional, até porque o partido daquele que é meu adversário se negou a assinar, ou não assinar, mas votou contra o texto constitucional. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional e não a internacional socialista. Vamos fazer deste Brasil um país digno dos seus filhos, que trabalham, que querem prosperar, que querem a justiça social, que nós iremos alcançar, minha gente.
e o debate seria resumido para a edição sexta-feira do Jornal Nacional. Os editores acharam que o Collor foi melhor, mas eles fizeram uma edição que dava mesmo destaque e tempo aos dois candidatos. À tarde, o presidente estadual do PRN, lembra, o PRN é o partido do Collor, foi à sede da Globo, e o Roberto Marinho escreveu irritado para o Alberico de Souza Cruz, que era o diretor de jornalismo, e ele dizia na carta: o Collor ganhou e a edição foi favorável ao Lula. Isso é inadmissível para os padrões da Globo. Faça a matéria correta. Na nova edição, o Collor aparecia massacrando o Lula. Aliás, eu vou deixar o link dessa edição aqui na descrição, eu vou deixar o link dos debates aqui também, caso você queira dar uma conferida. Porque aqui no vídeo eu tô colocando uns pedacinhos e tudo, mas tem muito mais coisa. O Lula teve 7 falas e o Collor teve 8. Lula apareceu por 2 minutos e 22 segundos e o Collor falava por 3 minutos e 34 segundos. E o Collor é mostrado na edição sintético e enfático, enquanto o Lula parecia muito inseguro. Logo após essa edição ir ao ar, a equipe de geração estava em chamas, com tantas ligações que estavam recebendo de protestos de telespectadores. Um artigo científico publicado em 2023 usou o acesso variado ao sinal de televisão da Rede Globo em municípios diferentes para medir o impacto que a apresentação editada do debate teve sobre o eleitorado. E o resultado foi que aqueles municípios que tinham acesso ao sinal da Globo tiveram uma proporção de votos ao Collor maior do que aqueles sem acesso, com efeito acentuado naqueles municípios que só tinham acesso à Globo. Então não dá para dizer que a Globo foi honesta com seus telespectadores. É óbvio que houve manipulação, é óbvio que teve uma tentativa de manipular o eleitorado, mas para finalizar mesmo a campanha, desde o sábado à tarde, a polícia de São Paulo cercava a casa em que o Abílio Diniz, o empresário Abílio Diniz, estava sendo sequestrado, e circulavam boatos de que os sequestradores eram ligados ao PT. A campanha de Collor pressionou a Rede Globo para que ela divulgasse o boato, mas na edição de sábado do Jornal Nacional eles não associaram os sequestradores ao partido. Porém, o Estadão na manhã seguinte deu capa ao boato. No interior do jornal tinham várias alegações de que o PT estava ligado com os sequestradores. O irmão, o Alcide Diniz, que estava engajado na campanha do Collor, acusava o PT, mas era desmentido pela direção do Grupo Pão de Açúcar. Eles diziam ter encontrado materiais com bandeiras, faixas, adesivos do PT, mas depois ficou provado que os sequestradores foram torturados e obrigados a vestir camisetas do PT. Depois de tudo isso que aconteceu, aquela ascensão do Lula foi freada. E de acordo com projeções, ele tinha muita chance de passar o Collor e vencer. Mas o dia chegou e o clima era de pura tensão. O Brasil, depois de quase 30 anos, estava próximo de escolher seu presidente numa eleição histórica. O país todo parou, as ruas estavam cheias de discussões e as televisões estavam todas sintonizadas aguardando o desfecho de tudo aquilo. Pela primeira vez em décadas, o voto popular definiria os rumos da nação. De um lado, Fernando Collor, jovem, dinâmico, prometendo acabar com corrupção e privilégios e enfrentar a inflação desenfreada. Do outro, Luiz Inácio Lula da Silva, vindo das greves do ABC Paulista, trazendo uma promessa de melhora de vida para milhões de brasileiros. As urnas começavam a ser apuradas e o país segurava o fôlego. Cada voto parecia uma decisão crucial, capaz de definir o futuro do Brasil. Collor ou Lula? 2 caminhos, 2 visões completamente diferentes. As expectativas estavam no auge e a ansiedade tomava conta de todos os cantos do país. A nação se preparava para o resultado que podia mudar a sua história. E, após 29 anos de expectativas e frustrações, com 53,03% dos votos, Fernando Collor era eleito presidente da República. Colorir eu vou, pra vida ficar azul. Colorir eu... Durante toda a campanha, o Collor centrou seu discurso no indivíduo candidato. Em um partido pequeno contra tudo e todos, por meio de um fortíssimo marketing político, ufanista e patriótico. As pessoas estavam cansadas dos velhos políticos tradicionais e o Collor soube usar esse sentimento muito bem. Mas uma coisa que eu pessoalmente acho importante falar: os 2 candidatos seriam um desastre para o país. Quanto ao Collor, eu nem preciso dizer. Um plano econômico desastroso, corrupção, caso PC Farias, o impeachment, confisco da poupança, enfim, vocês sabem. E o Lula, querendo ou não, era muito radical e inexperiente. O Brasil estava numa crise gigantesca, uma hiperinflação descontrolada. E o país precisava de um líder com habilidades administrativas comprovadas. Como seria um desastre Lula se ganhasse? Por quê? Porque Lula era muito mais despreparado naquele momento do que agora. Porque eram todos despreparados. Sem experiência, o Lula podia ter sido muito incapaz
de lidar com toda a máquina pública e com todas as crises que viriam em seu governo. Ele defendia uma agenda econômica que era vista com muita desconfiança pelo mercado financeiro e pelo setor produtivo. As propostas dele de maior intervenção estatal, com reestatização e controle sobre o serviço bancário, preocupavam muitos investidores. Em um grande momento de vulnerabilidade econômica, o Brasil precisava de estabilidade, de confiança internacional para atrair investimento. Mas as políticas do Lula criariam o oposto, criariam provavelmente uma fuga de capitais, o que podia ter piorado mais ainda a situação. Lula foi extremamente vago sobre como resolveria a hiperinflação e os problemas econômicos. Lula se restringia a promessas genéricas, defender o trabalhador, defender os mais pobres, sem explicar como é que ele faria isso. Ele mostrava falta de compreensão sobre os mecanismos necessários para combater a inflação. A visão dele de fortalecer o Estado, reestatizar empresas e promover políticas de redistribuição de renda poderia ter o efeito contrário ao desejado, levando ao controle fiscal ainda maior e um agravamento da inflação, prejudicando principalmente os mais pobres, quem ele jurava defender. E o Lula não tinha uma base significativa de apoio no Congresso. Ou seja, se ele fosse eleito, ele não conseguiria aprovar muita coisa, já que ele precisaria do Congresso e lá ele não tinha influência nenhuma. Então ele enfrentaria uma oposição feroz desde o início do mandato. Qualquer erro ou desgaste no governo podia resultar no impeachment. E se sua gestão econômica fosse realmente desastrosa, isso muito provavelmente teria acontecido. Então o Lula seria forçado a fazer acordos com outros políticos, com outros partidos e provavelmente trairia seu eleitorado. Então, para evitar o colapso do seu governo, ele teria que fazer vários acordos com outros partidos para pelo menos se manter no governo, o que resultaria em ele não conseguindo cumprir com aquelas promessas de campanha dele. Teria que sair distribuindo ministério, distribuindo cargo, enfim. Então, independente de sua opinião sobre o Lula, é fato de que um governo dele naquela época não seria bom. O próprio Lula já admitiu isso. Mas para finalizar, a eleição de 89 consolidou a democracia no Brasil. Independente de seus resultados e dos desafios que seguiram depois, ela garantiu que o poder estava de fato nas mãos do povo. Ela representou a primeira vez em quase 3 décadas que o povo brasileiro teve a oportunidade de escolher o seu presidente. A democracia, apesar dos tropeços, se firmava no Brasil. E o Brasil entrava nos anos 90 com mais consciência sobre o seu processo eleitoral. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais documentários desse jeito, deixa um like. Deu bastante trabalho. Muito obrigado também ao Roberto Freire que aceitou participar desse vídeo. Os vídeos, os links do debate, o link para comprar esse livro aqui estão aqui na descrição. Se você tem alguma dúvida, se você quer comentar alguma coisa, se você viveu aquela eleição, por favor, comente aqui abaixo. Eu vou estar lendo todos os comentários. Então é isso. Muito obrigado de novo a você que assistiu até aqui. Um grande abraço e tchau.